a gente é uma empresa que trabalha... A gente iniciou trabalhando com um projeto de instalações, né? Um escritório de engenharia que trabalhava com projeto de instalações e a gente começou desde o início trabalhando com BIM. E a gente foi aumentando os ramos de atuação da nossa empresa. A gente oferece alguns serviços como arquitetura, coordenação de projetos em BIM. E a gente vê dois fatores fizeram a gente crescer bastante. O mercado imobiliário teve um crescimento muito grande por conta da diminuição da taxa de juros, e inclusive pela própria pandemia, né? Todo mundo ficou em casa e aí tiveram muitos movimentos. Pessoas que tinham casa se mudaram para apartamento, porque não queria ficar em casa. Pessoa que tinha apartamento queria mais espaço. Então, a gente teve uma movimentação grande no setor imobiliário. E também, a partir de 2021, o BIM ele passou a ser obrigatório em todas as licitações de projeto. Certo. E aí, o que aconteceu? Quando esse momento chegou, a gente já tinha uma certa experiência, uma expertise nesse assunto, e digamos que a oportunidade nos encontrou preparados, né? Exato. É isso mesmo. Fizeram os profissionais certos na hora certa. Exatamente. Então, a gente teve esse crescimento grande. A gente iniciou 2020, que, se não me engano, era com 5 pessoas aqui em Manaus, e hoje a gente está com 25 pessoas e praticamente metade, né, uma boa parte, na verdade, essa metade, não é de Manaus, é do Brasil todo, né? Como a gente aprendeu a trabalhar em home office, né, teve que se reinventar, como a Cecília falou, a gente viu que poderia contratar mão de obra do Brasil, porque, querendo ou não, o BIM, ele não é novo, né, mas o pessoal ainda está migrando, ainda não tem muita mão de obra capacitada, e aí só o Manaus já estava nos atendendo, né? A gente pode dizer assim, a gente teve que contratar gente fora. E vocês hoje têm gente contratada no Brasil inteiro trabalhando com vocês? Tem. Em home office, naturalmente. Home office. Exatamente. Como foi que vocês chegaram na tecnologia BIM? Aprenderam na faculdade ou aprenderam depois? Explicar a Cecília. Bom, eu trabalhava num escritório desde os 17 anos que eu trabalho com projeto. Eu era estagiária e fiquei trabalhando com um projeto de instalação por muitos anos no CAD. E aí eu comecei a me interessar pelo Revit, porque eu, como projetista inexperiente, que estava aprendendo, eu tinha muita dificuldade de imaginar aquela edificação em 3D. Eu, às vezes, não conseguia visualizar aquilo tudo olhando planta baixa. Então, a gente tem residência, tem vários platores e tudo, e eu sentia que isso era uma deficiência minha. E aí, quando eu ouvi falar de BIM, BIM existe, BIM é 3D, foi a minha primeira impressão, é 3D. E aí, quando eu pensei que ia ser 3D, eu já pensei, eu vou acrescentar na minha carreira, eu vou começar a aprender. E em 2014, no meu TCC, eu comecei a trabalhar com Revit, comecei a fazer algumas modelagens e tudo. Mas o meu conhecimento em BIM se solidificou, digamos, porque eu fiz uma pós-graduação, que ela é internacional, ela é muito famosa, que é a pós-graduação da Ziggurat, a International Master BIM Manager. E aí, ela era toda online. Então, eu já estava acostumada com essa questão do ensino ser à distância. E os meus professores, eles eram incríveis, assim. Eu tive um professor que me ensinou Revit desde o Revit 1, ele trabalhava com Revit. Então, foi uma graduação muito boa. E aí, a gente começou nossa expertise, né? Depois que a gente abriu a Chacon Engenharia, eu ensinei o Bruno. Uhum. O que eu ia te perguntar, se você foi professora dele. Fui professora do Bruno, depois que a gente abriu a Chacon Engenharia, eu que ensinei tudo para ele. E aí a gente foi desenvolvendo. E muito dos nossos colaboradores a gente tem que capacitar. A gente tem... É muito difícil a gente ter uma mão de obra que já esteja pronta. A gente sempre contrata baseado em várias características interpessoais. E aí a gente vai capacitando ao longo do tempo, porque é difícil ainda essa mão de obra, realmente. Perfeitamente. A entrevista acabou sendo conduzida sem que vocês tivessem se apresentado, né? Então, você fez uma pré-apresentação aqui, deixa o Bruno se apresentar ali. Os dois são engenheiros civis, né? Bruno. Na verdade, eu sou engenheiro de petróleo e gás, formado pela Universidade Federal do Amazonas, né? Engenheiro de? Fora da curva, petróleo e gás. Petróleo e gás, é verdade. Eu me enganei, eu coloquei você como engenheiro civil ali na divulgação, depois eu corrijo. Então, engenheiro de petróleo e gás, continua.
Eu, assim, sempre tive muito aquela veia do empreendedorismo, né? Trabalhei desde cedo com meu pai, a gente vendia as coisas, depois a gente montou um churrasco ali, né, de rua. Então, eu trabalhei desde cedo, sempre desde os 15 anos, já trabalhava com ele e sempre sabia que eu queria abrir algum negócio. E depois que eu casei com a Cecília e a gente foi se desenvolvendo mais, assim, na carreira profissional, eu vi que, quando ela me apresentou o BIM, lá em 2014, fazendo TCC, eu vi que isso era uma oportunidade muito grande para a gente, assim. Ninguém fazia. Olha, pô, mas tu me diz, tu me mostra, isso é muito bom, isso é ótimo, já tem a questão dos quantitativos, tem a questão da compatibilização, o projeto já sai em 3D, sai todo bonitão, muito mais fácil de entender. Eu, que não sou engenheiro civil, estou entendendo agora. Por que ninguém faz isso? E meio que a gente não sabia. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a querer montar um plano de negócio, comecei a fazer um trabalho ali com a Cecília, que ela não tinha muito esse lado empreendedor, né? E aí, até que no ano seguinte, a gente conseguiu abrir o escritório e iniciou.